Tem bebê novo para chegar na família por aí? Aqui também. E já tem criança mais velha por aí também? Aqui tem também. Se você tem dúvidas de como falar, de como preparar a criança mais velha para a chegada de um novo bebê na família, um irmãozinho, uma irmãzinha, um priminho, uma priminha, e eu sei que bate mesmo, né, um certo medo, uma ansiedade do que fazer nessas horas, como conduzir, quais as palavras certas para usar, as estratégias para preparar o terreno e de repente evitar crises de ciúmes na criança mais velha. E mesmo se esse bebezinho já chegou por aí na sua família e você não sabe o que fazer diante das mudanças de comportamento da criança maior, fica aqui então que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo. Eu sou a Carol Janeiro, sou psicóloga, sou mãe, agora mãe de 2, porque eu estou aqui esperando o nosso segundo bebezinho. E por aqui a gente conversa bastante a respeito de infância, desenvolvimento, comportamento, emoções infantis e maternidade. Bom, e como vocês perceberam então, e muitos de vocês já sabem, vem um bebê novo por aqui, e esse tema da chegada de um novo bebê na família entrou em pauta por aqui nos últimos dias. Eu tenho trocado bastante mensagens, conversas com vocês, e já que nós temos por aqui também uma criança mais velha, o Lucas, né, nosso primeiro filho agora com 3 aninhos de idade, eu tenho recebido muitas perguntas nesse sentido, né, do que fazer, como falar, como preparar a criança maior para a chegada de um bebê novo na família. E eu também tenho recebido mensagens de famílias que já estão ali com um bebê recém-chegado na família e já tem uma criança ou algumas crianças maiores e tem percebido mudanças de comportamento, mudanças nas emoções. Por isso eu achei muito importante trazer esse tema para a gente conversar aqui. E o primeiro ponto, a primeira dúvida é: será que existe um jeito certo de preparar a criança para a chegada de um bebê novo na família? Será que existe, né, uma forma certa de falar, as palavras certas para usar para que ela compreenda o que está acontecendo, o que vai acontecer e de repente a gente possa evitar as mudanças de comportamento ou o temido ciúme? Eu acho que quando a gente pensa nisso de preparar a criança maior para a chegada do novo bebê, é justamente disso que a gente está falando, né? É justamente nisso que a maioria das pessoas está pensando, em evitar de repente uma crise de ciúme, algumas crises de ciúme, as mudanças de comportamento da criança maior, tentar evitar de alguma forma que ela sinta esses ciúmes e que lide mais naturalmente possível aí com a chegada desse novo bebezinho. Mas uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado é que em muitos casos, mas em muitos mesmo, a gente, né, nós adultos, é que acabamos sugerindo para a criança sentir algo que nem estava passando pelo imaginário dela sentir, que ela nem estava pensando a respeito ou que ela nem estava sentindo de fato ali com a chegada do bebê, no caso das crianças que já estão convivendo, né, com o bebezinho mais novo. Isso não significa que a criança não possa vir a sentir sim ciúmes eventualmente, é um sentimento natural sim, e claro, também é esperado. Aqui a gente sempre fala que não existem sentimentos positivos ou negativos, todos eles são importantes para o desenvolvimento emocional da criança. E o que conta é a forma como a criança vai aprender a lidar com cada um desses sentimentos, dessas emoções, e a forma como a gente também vai conduzir isso. Mas o fato é, embora o ciúme seja sim um sentimento natural e possível de acontecer, de estar presente nessas situações, e nós já vamos falar sobre o que fazer quando acontece esse tipo de evento, né? Quando esse tipo de emoção ou alteração de comportamento aparece na criança diante ali da chegada do membro novo da família. Mas o que eu quero frisar é que às vezes nós criamos tanto receio em torno desse momento para passar isso para a criança que nós mesmos acabamos levando a criança a temer por esse evento também, por esse acontecimento, e não levar com a naturalidade que a gente gostaria, né? Que é o que a gente queria no final das contas. Vou ser mais prática com os exemplos. A chegada de um novo bebê na família é uma mudança de rotina para
para todos os membros da família, para todos os adultos, inclusive, não só para as crianças. É natural que todos nós passemos por esse período de adaptação com a chegada desse novo bebê, e é natural também que nós passemos por alterações nos nossos comportamentos, nas nossas emoções. Isso porque estamos lidando com cansaço, situações novas acontecendo ali, imprevistos, a própria rotina nova com a qual não estamos ainda acostumados. E com a criança maior, né, com a criança que já estava ali, é exatamente assim também. As mudanças de comportamento e nas emoções, né, nos sentimentos, nas reações da criança são super esperadas justamente por essas alterações na rotina da família e na configuração também dessa família, e isso não é algo pequeno para a criança. É como outras grandes mudanças na vida dela, uma adaptação escolar, uma grande mudança de cidade, de casa, uma mudança de escola mesmo. Então, aceitar que nem toda mudança no comportamento, nas emoções e nas reações da criança significam ciúmes vai nos ajudar muito em dois sentidos. Primeiro, saber com naturalidade que a criança vai precisar desse tempo de paciência para se adaptar a essa nova fase, a essa mudança de rotina, assim como todos nós. E segundo, libertar a criança de rótulos que nós acabamos colocando nela pela nossa leitura, pela nossa interpretação das situações, dos cenários, e que nós achamos que nós precisamos fazer alguma coisa para consertar a criança, como por exemplo o rótulo, né, o medo dela se tornar ciumenta com a criança mais nova. Ok, Carol, sabendo disso, tem uma forma, um jeito certo de preparar, de falar com a criança sobre essa fase, essa adaptação toda? Então vamos lá, isso vai depender muito da idade da criança e do quanto ela compreende tudo que está acontecendo e todas as nossas explicações, as nossas conversas sobre isso, mas a dica de ouro é: sempre prefira responder às dúvidas da criança que surgem da criança, né, que vem por parte dela, do que já ir sugerindo cenários prontos para ela. Por exemplo, às vezes a gente vai conversar com a criança e dizer para ela que vai chegar um bebê novo aí na família e a gente já diz: olha, o bebezinho vai chegar, mas você não precisa sentir ciúme, tá? Não se preocupa, porque eu vou continuar amando você do mesmo jeito, não vai mudar nada. Você não vai perder o seu espaço, não vai perder o meu colo. E aí a criança, que nem estava pensando em tudo isso, fica... Isso, ao invés de ajudar, acaba sugerindo para a criança cenários e possibilidades que ela nem estava cogitando antes, entende? Coisas que nós estamos fazendo uma leitura antecipada, uma previsão do que pode acontecer de pior e já passando para a criança, tentando prevenir, mas isso não é legal, porque pode justamente causar o efeito contrário. E aí gerar uma ansiedade desnecessária na criança de que talvez a chegada desse bebê seja mesmo um acontecimento que ela precise se preocupar mais. Então, a gente pode, claro, contar para a criança que vai chegar um bebezinho novo na família, pode ir explicando para a criança de acordo com a idade, a compreensão e o interesse dela também, o que é ter um irmãozinho, uma irmãzinha, um priminho, uma priminha, enfim, uma nova criança, mas sem criar uma mega ansiedade, uma expectativa em torno desse acontecimento, entende? É um evento, sim, que mexe com a rotina e com a configuração da família, sim, mas quanto mais a gente abordar naturalmente esse assunto com a criança maior, melhor vai ser a fase de adaptação. Então, se a criança te perguntar se você vai continuar amando do mesmo jeito, se partir dela essas dúvidas, né, em relação ao espaço dela, como é que vai ficar tudo depois que o bebê chegar, o tempo com você, o colo, enfim, aí sim, responda sempre as dúvidas da criança, mas com naturalidade, com tranquilidade, com simplicidade também, não precisa complicar muito a resposta. Se não partir dela nenhuma dessas dúvidas, nenhuma dessas curiosidades, não precisa criar nenhum cenário que a criança não esteja preocupada em saber agora. Aqui, por exemplo, né, vocês têm me perguntado bastante desde que a gente falou sobre a gravidez, a segunda gravidez, como é que o Lucas, o nosso filho maior de 3 anos de idade, tem lidado com a notícia da chegada do novo bebê. E como eu disse pra vocês, ele ainda é uma criança de 3 anos de idade, então ele tá empolgado com o que ele já sabe, com o que a gente já contou pra ele, que tem um bebê na barriga da mamãe, que logo vai
vai ter um bebê novo em casa, mas ele não tem a real dimensão do que é isso, né? Do que é ter um irmãozinho, uma irmãzinha, do que é a chegada do bebê novo na família, como é que as coisas vão ficar depois por aqui. E nós também não precisamos nos preocupar com isso agora necessariamente, em fazer com que ele entenda isso, né? Ou tentar prepará-lo de alguma forma para isso. Nós estamos sim respondendo as dúvidas dele, as dúvidas que partem dele. Então, por exemplo, ele já quis saber se o bebê vai poder andar de carro com ele, se ele vai poder pegar o bebê no colo, se o bebê vai saber correr. E nós vamos explicando em uma linguagem muito simples, sem complicar muito, respondendo o que de fato ele quer saber por agora. Carol, e quando o bebê chega em casa, é certo usar aquelas estratégias de dar um presente para a criança maior, dizer que o bebezinho é que trouxe para ela o presente, os outros adultos terem que dar algum presentinho para a criança maior? Tem algo específico que a gente precise fazer? Eu sei que tem mesmo isso, né? Existem essas dicas, essas estratégias, eu já ouvi bastante disso também, mas olha, não existe um manual, uma apostila do que a gente precise fazer em relação a isso, sabe? Se isso fizer sentido pra você, pra sua família, se você acha que vai ser legal entregar um presentinho pra sua criança, tudo bem, não tem problema. Pode entregar, mas não é uma obrigatoriedade, não é algo que as famílias tenham que fazer. E também não é nenhuma estratégia certeira. É só com isso que a gente tem que tomar cuidado mesmo, com a expectativa que a gente coloca em torno disso que a gente vai fazer, né? Desse presente que a gente vai entregar pra criança ali nessa hora. Porque não necessariamente entregar um presente para a criança, dizer que foi o bebezinho que trouxe, não necessariamente isso vai ser uma estratégia para evitar que as mudanças de comportamento ou nas emoções aconteçam, como a gente já conversou aqui. Elas são esperadas e são naturais sim de acontecerem. E isso por conta de toda a mudança da rotina da família, da configuração da família e não necessariamente pelo laço que a criança vai construir ali, né? Que ela pode construir ali logo de cara com a chegada do bebezinho, com o bebê mais novo. Não significa que esse ato, né, do bebezinho entregar um presente para a criança maior vai fazer com que ela forme um laço afetivo ali com a criança e isso de alguma forma vai evitar que ela sinta ciúmes ou que ela tenha alterações, reações ali comportamentais, emocionais. E também temos que tomar o cuidado de não usar isso para fazer uma barganha com a criança ou colocar nela um peso desnecessário. Por exemplo, nossa, você vai fazer isso mesmo? O bebê foi tão bonzinho com você, te trouxe um presente tão bonito e agora você vai fazer isso com ele? Entende? Isso não ajuda a acolher, a validar o que a criança está sentindo, ainda coloca a criança maior, né, numa posição de se sentir inadequada, de se sentir errada em relação ao que ela está sentindo e pode até intensificar esses sentimentos, né, essas emoções que estão difíceis para a criança compreender e lidar. E sim, os outros adultos até podem também oferecer presentinhos ali, lembrancinhas para a criança maior, mas o grande ponto em si não está necessariamente nos presentes, e sim na atenção, em olhar para aquela criança, em validar a existência daquela criança também. Porque muitas vezes quando chega um bebê novo na família, os outros adultos acabam mesmo ignorando de uma hora para outra a criança maior. Ou levam, né, presentes pro bebezinho e nada pra criança maior, ou simplesmente passam direto aí pela criança, nem falam oi pra criança maior pra ir direto ver o bebê e voltam completamente todos os olhares pro bebezinho mais novo, que na verdade nem entende direito o que tá acontecendo e nem se interessa ainda por todos esses olhares. Então esse sim é um ponto de atenção legal pra gente cuidar e tomar cuidado também com os comentários, com as brincadeiras que façam essa leitura adulta da situação para a criança, sabe? Assim como a gente já falou, né? Às vezes os adultos repetem em tom de brincadeira frases como "Ih, agora perdeu o trono, perdeu o espaço, hein? Perdeu o lugar na família, ou perdeu o colinho da mamãe." Então precisamos sim ter cuidado, ter atenção com isso, porque fazendo essa nossa leitura adulta da situação para a criança, que às vezes nem estava enxergando as coisas dessa forma, nem estava pensando nisso, a gente acaba criando sentimentos difíceis para a criança lidar ou intensificando comportamentos e reações que já estavam ali difíceis ou desafiadores. E
E quando o bebê mais novo já chegou e a gente já tá percebendo e vivenciando ali as mudanças de comportamento na criança maior, Carol, o que fazer? Primeira coisa é lembrar sempre do que a gente tá conversando aqui como o mais importante de tudo. Saber que é uma mudança de rotina significativa na vida da criança e que ela precisa sim de tempo, de espaço, de paciência, de validação, de acolhimento para poder passar por essa fase. Assim como todos nós, assim como uma mãe passando pela adaptação ali com o bebezinho, assim como a família toda, a criança também vai precisar de mais paciência da nossa parte, sim. Acolher, validar o que ela está sentindo é muito importante. De novo, sem sugerir que ela esteja sentindo algo que ela não comunicou que ela está sentindo. Então, não precisa dizer: eu sei que você tá com ciúmes, eu sei que você tá com raiva do bebezinho. A gente não precisa, e na verdade é bom evitar esse tipo de discurso já sugerindo o que a criança está sentindo. Mas a gente pode dizer para ela coisas: olha, as coisas estão diferentes aqui, né? Eu também tô sentindo. Eu sei que tá diferente para você também, mas eu tô aqui com você. Logo as coisas vão começar a melhorar. E perguntar para a criança também o que ela está sentindo, o que ela precisa, né? Se a criança ainda não sabe nomear o que ela sente, a gente pode perguntar para ela do que ela precisa, ou ainda que ela não saiba também manifestar, né, em palavras do que ela precisa exatamente, a gente pode buscar alternativas, estratégias já conhecidas, né, que a gente saiba que funcionem bem para acalmar a criança, para encher o potinho ali de atenção, de acolhimento daquela criança. Então, um abraço, um colo, brincar junto, fazer algo que ela goste de fazer ali junto com você, conversar, se for o caso das crianças maiores. Então, acolher os choros, as chateações, as mudanças emocionais sem reprimir, sem punir, sem dar broncas, sem fazer com que a criança se sinta errada, estranha, inadequada por tudo aquilo que ela tá sentindo. Ela precisa se sentir legitimada e validada nisso tudo que ela tá vivendo, né, experimentando ali, sentir, para que então ela consiga lidar melhor com tudo isso. E muitas crianças que ainda não conseguem manifestar o que elas estão sentindo de outras maneiras acabam manifestando isso, né, esses sentimentos, essas emoções com reações como bater, empurrar, morder. Então sempre proteja o bebezinho mais novo, distraia a atenção da criança maior, levando-a para outro ambiente se isso acontecer, procurando acalmá-la, mas precisamos evitar nessas horas que nós deixemos espaço para nossa raiva tomar conta e evitar rotular a criança de malvada, de ciumenta ou coisas do tipo, nem fazê-la pensar que ela é ruim ou que o que ela fez é algo horrível e abominável. Sim, sabemos que bater não é certo, né? Não é aceitável, que isso machuca e nós podemos sim falar isso para a criança, mas ela ainda precisa da nossa ajuda para conseguir encontrar outras formas de manifestar o que ela tá sentindo, de lidar com tudo que ela tá sentindo e também de comunicar pra gente, né? Porque todas essas reações são maneiras de nos comunicar, de nos pedir ajuda para lidar com algo que é muito intenso e ela não sabe o que fazer, ela não sabe como agir, como lidar, como melhorar, né, com aquilo tudo que está acontecendo ali, que ela está experimentando. É importante lembrar que quanto mais nova é a criança, menos controle de impulsos ela vai ter, né, para segurar esse tipo de reação emocional mesmo, como bater, empurrar. Então, por mais que a gente fale e repita para a criança, a gente precisa sempre proteger a criança mais nova, proteger a criança mesmo maior de se machucar também, de repente em um episódio de explosão emocional, né? Não deixar que ninguém se machuque de fato, porque apesar de a gente dizer, explicar, ensinar para a criança o que pode, o que não pode fazer, não depende só da criança compreender as nossas palavras, né? Compreender o que a gente está explicando ali em relação a isso, de não poder bater, de não poder empurrar, enfim, mas depende também desse desenvolvimento, né? Dessa maturidade de desenvolvimento emocional para que a criança consiga controlar esse impulso. E quanto mais nova é a criança, mais difícil fica isso. E já tem vídeo, inclusive, falando sobre isso, que eu vou deixar na descrição o link aí pra vocês também. E se você perceber que as reações de agressividade da criança estão muito intensas, muito frequentes, que tá difícil de lidar, a criança passa a maior parte do dia chateada, irritada e agressiva,
pode ser sim uma boa ideia buscar uma ajuda, né, um apoio profissional para conduzir melhor esse momento. O mais importante de tudo isso continua sendo olhar com paciência e acolhimento para a criança e para o desenvolvimento emocional dela, saber que é sim um momento de mudança e de adaptação acontecendo, mas não entrarmos em um desespero, porque assim como nós vamos precisar de tempo, de paciência, de novas estratégias, de acolhimento, de ajuda para passar por esse momento de adaptação, a criança também vai precisar. E eu espero que esse vídeo tenha te dado uma luz em relação a esse assunto, mas se ficou alguma dúvida ainda pode deixar aqui para mim nos comentários que a gente continua conversando, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, isso ajuda o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E se inscreva no canal para não perder os próximos bate-papos por aqui. Até a próxima, um beijo, tchau!